Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, no nosso Congresso Virtual de Ciências e Universidade, Transformações para a Sociedade. Hoje o tema dessa mesa, muito importante, que a gente vai tratar de cidades, meio ambiente e promoção do bem-estar. Então, gostaria, antes de mais nada, agradecer a participação da professora Deise Salvador e do professor Daniel Araque, do professor Camilo Seabra, de estarem hoje junto conosco para compartilhar as suas experiências e provocar, me provocar e provocar todos que estão acompanhando no debate desse tema. Gostaria de colocar para vocês que esse tema ele foi escolhido dada a problemática que a gente enfrenta hoje de degradação ambiental. Me refiro tanto à perda de hábitat terrestre e aquático, quanto à questão da contaminação. Então, essa falta de gestão, planejamento, que integra tanto o desenvolvimento urbano, econômico e ambiental, coloca em risco não só a biodiversidade, mas coloca em risco a saúde, uma questão de saúde vira uma questão de saúde pública. E, bom, esse tema é complexo, abrange diversas áreas do conhecimento, a gente tem que tratar ele de modo interdisciplinar, e a gente sabe que esse problema não tem uma saída simples, a gente não vai conseguir ter uma solução imediata, para tudo que a gente vem colocando de pressão no meio ambiente. Então, eu gostaria de ouvir, a opinião de vocês que vêm estudando, vêm dedicando boa parte da pesquisa de vocês, da formação dos alunos de vocês em volta desse tema, então seria muito importante ouvir, seria muito bom ouvir vocês. Então, eu gostaria de começar pela professora Deise. A professora Deise, ela formada em Ciências Biológicas, na modalidade médica pela PUC de Campinas, depois fez mestrado e doutorado em Genética pela USP, em São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Leiden, na Holanda. Tem um currículo excepcional aqui, que inspira muito, provavelmente inspira muitos alunos que passam por ela e muitos pesquisadores na sua volta, porque ela é atualmente é pesquisadora da Faculdade de Medicina de Botucatu, membro do corpo editorial do periódico Genetics and Molecular Biology, já foi presidente da Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental, coordena o programa de pós-graduação em patologia, membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, coordenadora do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de genética, e atualmente atua nas áreas de genética, com ênfase em mutagênese ambiental, toxigenômica e nutrigenômica. A professora Deise já publicou mais de 170 artigos científicos, orientou 19 mestrandos e 23 doutorandos. Então, por favor, Deise, fica à vontade, estamos ansiosos para ver a sua contribuição. Aí, hoje, a gente vai organizar as 3 palestras, cada um vai ter os seus 15 minutos para apresentar, e depois eu vou abrir para as perguntas e a gente interagir com quem estiver nos assistindo. Tá bom? Por favor, Deise, com você. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Gustavo, quero agradecer o convite da Unifesp para participar desse simpósio. Dizer que é um prazer muito grande para mim estar podendo ver o trabalho que nós estamos realizando, pelo menos nessa área de mutagênese ambiental. Não, vou deixar de lado, não vou falar quanto tempo. Então, é um prazer grande de estar aí. Foi me sentido para falar um pouco sobre a poluição hídrica e os efeitos sobre a saúde genética. Nós sabemos que existem muitos dados na literatura mostrando os problemas que são causados pelos poluentes em rios e mar. Você vai pôr os slides para mim? Ou eu que faço?
Muito bem. Então, vamos um pouco de atividades eu controlo aqui, Gustavo, o próximo slide. Então, como eu disse, né, nós vamos falar sobre os impactos genéticos, especificamente de corantes têxteis que são descartados em rio, e esse é um problema grande, especialmente aqui no estado de São Paulo, onde nós temos um complexo de indústrias têxteis muito grande. Próximo, por favor. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu lembrar vocês, né, dos grandes desastres ambientais que já ocorreram e que causaram sérios problemas para a saúde do homem. Primeiro, a doença de Minamata, né, o desastre de Minamata, que foi por contaminação de mercúrio, causando vários efeitos neurológicos. Nós tivemos o acidente de Chernobyl, que todo mundo deve lembrar, mais ou menos em 1986, que aconteceu. Também a nuvem de radiação espalhou pela Europa, traz até hoje a saúde do homem e do meio. Mais recentemente, tivemos metais pesados em Mariana e Minas Gerais, com o derramamento da barragem. E o ano passado também aquele grave acidente de petróleo no litoral do Brasil. Né? Próximo, por favor. As consequências dessa poluição ao meio ambiente são enormes. Né? Aí eu cito algumas, mas não vou detalhá-las, porque vai entrar na parte de poluição ambiental e as consequências desses acidentes. Mas só para dar uma ideia, né, um efeito com mudanças climáticas, destruição e até a extinção de espécies. Né? As consequências para a saúde da poluição da água e do solo pode ir desde uma dor de cabeça, entre aspas, uma simples dor de cabeça, até o surgimento de um processo nojento, do aparecimento de tumores. Próximo. E muitas instituições internacionais e periódicos e vários estudos muito bem delineados já mostraram, por exemplo, que a poluição do ar causa câncer, isso já é comprovado, próximo, e que pode também a poluição do ar causar outras doenças degenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Os principais efeitos adversos devido à poluição são alterações histopatológicas, a toxicidade e a toxicidade, alteração de funções cognitivas, alteração na memória e na aprendizagem, como eu dei um exemplo mais conhecido é a doença de Alzheimer, e alterações genéticas ou genotoxicidade, que é o meu enfoque hoje. Então, nós vamos falar sobre os efeitos dos poluentes sobre a saúde genética. Próximo. Só para localizá-los um pouco, especialmente aqueles que não têm o seu foco, os poluentes ou físicos, como a radiação e os agentes biológicos, podem interagir com a molécula DNA, causando graves danos da molécula. Esses danos, se eles não forem devidamente reparados por um sistema latente, pode fixar
evitar a mutação. Então, nós pensamos, quais são as possíveis consequências das mutações próximas? Essas mutações, então, elas podem ser mutações gênicas, entre aspas, pequenas, onde há apenas uma mudança de base, mas essa única mudança de base levar a uma proteína e, consequentemente, um fenótipo alterado da célula ou do organismo, pode ser ou estruturais, que são responsáveis, por exemplo, por várias síndromes genéticas que nós conhecemos próximos. Consequências dessas mutações, como eu dei, vão desde doenças degenerativas, né, passando a processo de envelhecimento, que hoje sabe que o processo de envelhecimento é um acúmulo de alterações no DNA, alterações essas que não são reparadas, pode levar a danos em células germinativas, causando infertilidade, ou esses danos podem transmitir à geração seguinte, causando a formação de embriões com defeitos, ou seja, danos à descendência. Além dos agentes poluentes poderem causar essas mutações, eles podem causar alterações genéticas também, mas que não são alterações nas moléculas do DNA. Alteram apenas a expressão de genes produzindo proteínas em quantidades alteradas. Essas proteínas ou estão expressas em maior quantidade ou em quantidade, mas a molécula do DNA está intacta. Esse é um efeito que hoje se fala tóxico genômico. Essas alterações, essas mutações, elas podem ser células da linhagem somática, que elas não são herdáveis, ou seja, uma vez acontecendo, ela morre com o indivíduo e causa, por exemplo, como nós já vimos, doenças como câncer. Ou pode acontecer da linhagem terminativa, que podem causar alteração tanto na DNA, como aumentar a carga genética, mutação e circular na população por várias gerações. Então, como que nós identificamos se esses agentes ambientais têm ou não o meu Deus, existem vários sistemas técnicos que podem ser utilizados para detectar essas mutações. Esses sistemas vão desde bactérias, testes in vitro, de cultura de células, até a análise diretamente no homem por diversos tecidos. Pode ser por coleta de sangue, de urina, de sêmen, de célula da mucosa bucal. E a escolha desses testes depende do tipo de alteração que se quer identificar, o órgão-alvo que se quer analisar. Próximo slide, por favor. Próximo. Então, e depende, como eu disse, do tipo do órgão que se quer analisar e também do tipo de alteração genética que se quer identificar que o poluente pode causar. Por exemplo, se ele causa alterações crônicas,
causa na molécula D, não sendo genotóxico, não causando mutação, se ele altera a expressão de gene. Existe uma bateria de testes, já muito bem de agentes internacionais, que vem sendo bastante utilizados na identificação desses compostos. Próximo. Bom, mas aqui, como eu disse no início do nosso bate-papo, eu vou falar um pouco de uma experiência que nós temos, que nós estudamos em nosso laboratório, que se trata do efeito de poluição ambiental por corante. Nós sabemos, a literatura mostrando que atualmente 1/3 da população mundial não tem acesso à água potável. Portanto, recorre a águas, por exemplo, de rios. Próximo. E como eu disse também no começo do estudo, a contaminação de rios por peixes, que existe no estado de São Paulo, onde a industrialização é muito alta, esse é um problema que tem que ser encarado e muito sério atualmente. Próximo. Muitos corantes são descartados em rios próximos às indústrias têxteis, via os efluentes têxteis. Eu pus aqui esse slide só para vocês perceberem que é uma variedade de corantes e algumas indústrias têm a preocupação de tratar os efluentes, tirando a cor do efluente quando cai no rio, e outras não, descartam exatamente como se pode ver nesse slide. Próximo. Então, as dados na literatura que mostram que os agroóicos que são mais utilizados pela indústria têxtil, são as moléculas que têm esse radical, eles causam alterações, já foi indicado em estudos anteriores, que é alterações no DNA de bactérias, alterações cromossômicas, efeitos exotóxicos e também toxicidade em uma série de micro-organismos. No entanto, não havia dado há pouco tempo sobre o efeito de corante vivo em células de mamíferos. Foi aí que nós optamos por fazer esse estudo. Comunidade convidados por outros pesquisadores para fazer uma avaliação genética do efeito desses compostos. Próximo. Bom, então, assim começamos esse estudo, como vocês podem ver aí, um trabalho realizado então, há mais de 13 anos trabalhando com esse corante, com essa contaminação das indústrias têxteis. E nosso primeiro passo, então, foi avaliar se os efluentes das indústrias, o que era descartado em rios, ele apresentava próximo. Assim fizemos. Então, nós coletamos amostras do rio Ribeirão dos Cristais, que fica na região de Americana, próxima a Campinas, e coletamos amostras após o efluente local, após o descarte do efluente da indústria têxtil. Tá? E o que nos mostrou esse estudo? Próximo. E, primeiro, tendo feito uma análise química por cromatografia do que existia nessa amostra de água, foram identificados principalmente 3 tipos de corante: o corante violeta, o corante azul e o corante laranja. Haviam outros, mas esses eram os principais. E analisando essas amostras inicialmente em salmonela, que é o sistema in vitro com bactéria mais utilizado, observou-se que essa amostra induzia mutações gênicas.
Quando nós demos para os animais ratos em laboratório para beber amostras dessa água, nós observamos que aqueles que ingeriram essa água, eles apresentavam um nível aumentado de lesões pré-neoplásticas no pólen. Lesões essas que são chamadas de fosfolipídias aberrantes, que têm origem em uma mutação genética e que depois se prolifera para formar um tumor. No próximo slide, não vejo como isso acontece. Você me ouve, Deise? Você ouviu, Gustavo? Desculpe interromper. Deise, estamos recebendo aqui que o áudio está saindo muito picotado. O que eu faço? Está um pouquinho mais próximo. Eu ouço bem, mas estou vendo que as pessoas não estão te ouvindo bem na plataforma. Perdão ter te interrompido. Não, tudo bem. Tá? Vamos ver se melhora. Você volta para mim? No slide. Próximo. Sim, então, como nós estávamos falando, vimos que aquela amostra coletada do Ribeirão dos Cristais, ela causava alterações pré-neoplásicas no cólon, e aí vocês têm dois exemplos, tanto o corante negativo, os animais tratados com corante negativo, os animais não tratados com o corante, ou seja, o controle negativo, não apresentando lesões, e aqueles tratados com água do efluente têxtil, apresentando as lesões pré-neoplásticas. E como eu havia começado a explicação no slide anterior, o processo de carcinogênese, eu acho que o professor Daniel talvez aborde um pouco mais isso, ele se origina de uma mutação que ocorreu, essa célula, por um outro estímulo, passa a se multiplicar, acumular mais mutações, que é a etapa de progressão, e pode levar ao surgimento de metástases quando o tumor invade outros tecidos que não onde ocorreu a mutação inicial. Próximo. Então, o que nós concluímos com esse estudo? Que o tratamento convencional da água, ou seja, a indústria tinha o cuidado, entre aspas, né, porque nós temos que não adianta muito, de tirar a cor do corante por tratamentos químicos, ela rompia aquela ligação entre as moléculas de nitrogênio, e isso faz com que o corante perca a cor. Então, cai na água como sendo uma água limpa, e na verdade não é. Foi o que nós vimos, né, que amostras coletadas após esse efluente apresentavam potencial carcinogênico. Então, isso foi a primeira conclusão, e que a mutação, então, tinha que o corante tinha esse efeito. Muito bem, mas surgiu outra pergunta. Aquilo que nós coletamos era uma mistura de corantes que tinha nos rios. Agora, um corante isoladamente poderia causar o mesmo dano. É importante saber isso para nós entendermos os mecanismos de ação de cada um dos compostos. A estudo realizado por um grupo da Unicamp detectou que em vários rios da região também de Americana, o corante de espécie Red One, que é um corante vermelho, era encontrado em concentrações próximas a 0,5 microgramas por litro. E viram que nessas concentrações, esse corante era capaz de induzir alterações em bactérias in vitro. Mas em vivo, surge novamente a pergunta, ele teria a mesma capacidade nessas concentrações? Então, foi isso que nós realizamos. Próximo.
um outro estudo em que nós avaliamos apenas o corante vermelho em diversos órgãos de camundongos para ver se ele apresentava efeito mutagênico ou genotóxico. Avaliamos rim, fígado e medula óssea. E quais foram os resultados? Próximo. Primeiro, nós vimos que o corante era capaz de espalhar por todo o organismo e atingir vários órgãos. Quando o animal era eutanasiado e aberto, dava para ver que ele atingia todos os órgãos. Próximo. E que esse corante vermelho era capaz de induzir alteração cromossômica em células de medula óssea, então, na circulação sistêmica, e causar danos também no fígado, e pensava o principal órgão de metabolismo dos corantes. Hoje nós sabemos, depois de outros grupos, que o principal local de metabolismo desses compostos é o cólon, pela microbiota do cólon. Tá? Mas nós mesmo assim, ele é absorvido, entra no organismo e no fígado, é capaz de causar alterações no DNA e alterações na expressão gênica. Próximo. Conclusão desse estudo, então, é que o corante tinha capacidade de atingir todos os órgãos, era distribuído por todo o organismo, que o efeito mutagênico variava de acordo com algo, então não é os órgãos respondem da mesma forma ao ataque do composto, e que o corante, além de induzir mutação, ele também era capaz de alterar a expressão do gene sem necessariamente induzir uma mutação. Próximo. Muito bem. Então, nós vimos que no tecido somático, os corantes têm atividade mutagênica, mas essa mutação ocorreria também, teria a possibilidade de acontecer em células germinativas, lembrando que no caso do homem, por exemplo, as células germinativas são bastante protegidas no tecido, elas têm uma barreira que protege contra a entrada de agentes químicos. Né? Então, nós avaliamos nesse estudo o efeito desses corantes em células de testículos e diretamente nos espermatozoides. Próximo. E vimos que no testículo havia um aumento de alterações no DNA, mostrando a capacidade desse corante em atingir a célula germinativa. E próximo. E também causar alterações nos espermatozoides, tanto alterações na morfologia do espermatozoide, como danos primários na molécula do espermatozoide. Quais seriam as consequências, as possíveis consequências dessas alterações? Tanto a infertilidade do indivíduo exposto ao corante, como possíveis danos que podem ser transmitidos às gerações seguintes. Então, vocês vejam a gravidade da exposição a esses compostos. Então, a conclusão, né, é que além das células somáticas, também poderia acontecer em células germinativas. Próximo, já falei desse. Muito bem, enquanto esses estudos estavam sendo realizados no nosso laboratório, o grupo de pesquisa da Unicamp continuava realizando testes em bactérias. E eles viram o seguinte: mesmo depois de clorada a água dos rios, onde havia o descarte desses corantes, ele continuava apresentando potencial mutagênico, porque o corante, pela cloração, formava novas moléculas, e essas moléculas tinham aumentado a sua capacidade de mutação. Ao mesmo tempo que você clora a água para consumo humano, para tirar bactérias e outros organismos, essa mesma cloração pode potencializar
o efeito de compostos existentes no ambiente. Tá? Então, sabendo disso, nós vamos testar se esses mesmos compostos que causam alterações em bactérias são capazes de causar alterações, próximo slide, causar alterações também em organismos em vivo, em mamíferos, em células de mamíferos. Aí nós escolhemos esse 2-fenilbenzotriazol, que é um subproduto do corante violeta e que é um subproduto também bastante encontrado na região americana, em locais após o descarte do efluente. Próximo. Então, nós avaliamos o efeito desses PBTA, desses subprodutos, em células de cólon, de medula óssea e de fígado. Novamente, em medula óssea, teve um aumento de alteração cromossômica, um aumento de alterações moleculares ao nível do DNA, alterações em células de cólon, com menos efeito, ou quase, ou nesse caso específico, no fígado. O que nos levou a pensar que o metabolismo desses compostos ocorre especialmente no cólon antes de atingir o fígado. Próximo. Então, a conclusão desse estudo, o processo de tratamento de água contaminada por corantes feixes pode produzir subprodutos com maior potencial mutagênico. E isso é um grande risco para a saúde humana e animal, porque a água de muitos desses rios vão servir para o abastecimento de cidades e para consumo humano. Próximo. Bom, então, quais são as próximas etapas, né? Essa que nós já começamos, que agora vê que esses subprodutos podem causar alteração em células germinativas do indivíduo exposto e quais as possíveis consequências desses efeitos para a prole. E outro estudo também que vem sendo realizado em colaboração com um grupo da Universidade Estadual de Maringá é ver se o tratamento dos efluentes dessa indústria com fungos endofíticos que podem metabolizar a molécula desses corantes poderia minimizar o efeito dos azocorantes, uma vez que a cloração ou a descoloração dos corantes que são jogados, são descartados do rio, não tem reduzido o seu potencial mutagênico. Próximo. Eu acho que é isso. Eu ultrapassei meu tempo, desculpa, Gustavo. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho e mostrar, deixar claro todos os riscos que nós temos da exposição a esses contaminantes ambientais. Mas, obviamente, muito há de ser feito ainda. Eu acho que o Camilo vai falar dos efeitos em águas marítimas e oceânicas, né? Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição de vocês. Acho que no último slide tem meu e-mail e o endereço do nosso laboratório. Muito obrigada, Gustavo. Professora Deise, muito obrigado pela clareza na apresentação, por ter mostrado todos esses passos que a gente sabe que não se constrói de um ano para o outro, mas envolve a formação de vários estudantes e de muito esforço na captação de recursos e desenho de novos projetos. Parabéns, e acredito que eu já fiquei muito mais curioso para entender sobre a sua pesquisa, e acredito que agora com as outras palestras vai ficar ainda mais gostosa, né, essa sessão que a gente está montando. Eu vou chamar agora o professor Daniel Araque Ribeiro para nos presentear com a palestra dele. O Daniel fez odontologia,
né, graduação e mestrado, depois foi para doutorado em patologia na Unesp. Hoje ele é do nosso corpo docente da Unifesp, do Instituto de Saúde e Sociedade, professor associado e livre docente do Departamento de Biociências. O Daniel, ele se destaca no nosso grupo, mas também no meio científico, pela sua produtividade acadêmica. Ele é pesquisador 1C do CNPq. Hoje já tem mais de 300 artigos publicados, já orientou 39 dissertações de mestrado, 15 teses de doutorado. Então, Daniel, vai ser um prazer te ouvir, prazer poder estar aqui nesse tema tão relevante que é a meio ambiente e a saúde humana. Por favor, Daniel. Obrigado, Gustavo, pela apresentação, pelos elogios. É um prazer eu estar aqui hoje para mostrar um pouquinho do que o laboratório faz e do que a gente está se debruçando também, assim como a professora Daisy. A gente está investigando aí e se dedicando a esse tema da interação entre a cidade e o meio ambiente e os efeitos aí, na grande maioria das vezes, nocivos à saúde humana. Pode passar para mim os slides, por favor? Muito bem, passar ao próximo. Antes de eu começar a apresentação, acho que como professor eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, né, e um pouquinho do nosso foco que o laboratório acaba se dedicando, né. A gente tem sempre que lembrar, e eu trouxe aqui um pouquinho das diretrizes, né, da nossa Constituição Federal, que isso que nós temos que viver, nós temos que viver e manter um ambiente equilibrado, né, seja pelos nossos governantes, mas pelas nossas atitudes também, né. Mas nós temos que ter direito ao saneamento básico, como moradia digna e também a água, e tudo isso é uma área da aprovação de saúde, da qual a própria Constituição de Saúde Socioambiental. Próximo. A própria Organização Mundial de Saúde, né, com essas questões ambientais que estão se aflorando cada vez mais, não só em nosso país, mas no mundo inteiro, ela reconhece as diretrizes e algumas de foco disso, né? Seja no foco de sustentabilidade e saúde, economia verde e saúde, governança e saúde e meio ambiente, cujo objetivo, independente desse qual foco que é tratado essa discussão, é que a relação do homem com o meio ambiente, ela forneça subsídios e estratégias de prevenção para o controle de doenças. Se o homem ele viver, né, se ele se inserir adequadamente no meio ambiente, a promoção de saúde ela será muito mais profícua, muito mais adequada, né? Isso parece uma questão óbvia, mas infelizmente não é o que a gente vive na realidade, principalmente no nosso país. Pode passar. Muito bem. Mas como que a gente estuda, né? E como que a gente investiga essa interação que a gente diz entre o homem e o meio ambiente, né? Aqui no tema desse fórum, principalmente o homem urbano, né, que vive nas cidades, né? Essa interface, essa intersecção, ela precisa ser, para ser investigada, ela precisa ser adotada de estratégias interdisciplinares. Então, lá como a professora Deise mostrou, né, utilizando as metodologias que nós temos aí disponíveis atualmente na literatura. Ninguém vai querer inventar a roda, né? Então, a gente acaba utilizando essas metodologias tradicionais, né, seja nos sistemas in vitro, ou na utilização de animais de experimentação, ou de espécies aquáticas, ou de micro-organismos, até você avaliar o efeito no próprio ser humano, né, que eu chamo do bicho-homem, né? Então, o que a gente faz? A gente usa essas metodologias tradicionais, faz essas abordagens, mas sempre propondo um projeto interdisciplinar, do qual você consiga, de uma maneira eficiente, até como a professora Deise mostrou, e eu vou mostrar um pouquinho aqui, qual é a relação do homem e o meio ambiente e os possíveis impactos que isso possa acontecer. Pode passar. O laboratório começou esses estudos dessa interação do homem com o meio ambiente em 2014. Esse foi o primeiro trabalho que nós investigamos, trata-se de uma tese de doutorado do Vitor,
onde nós fomos coletar aquele efluente que é lançado no esgoto pela Sabesp, aqui no emissário da cidade de Santos. Esse efluente, né, ele foi coletado imediatamente quando ele é produzido, ele não foi nos dutos, né, ele não foi coletado quando é lançado lá no emissário de Santos, lá na Praia de José Menino. Nós pegamos esse efluente e demos para os animais de experimentação beber durante o período de 30 dias, fazendo com uma exposição em diversas doses que pudéssemos então avaliar os seus efeitos sobre esses animais de experimentação, se esse efluente ele causaria algum dano. Pode passar. Esse efluente, então, ele é coletado aqui, né? Ele é produzido por todo, na verdade, ele é produzido pela cidade de Santos, né? Corresponde ao esgoto que a cidade de Santos produz. Ele é todo encaminhado para a Sabesp, que ela tem um polo ali no Marapé, né? Ali na região do José Menino. Ela faz um pequeno pré-tratamento e faz o seu lançamento aqui no emissário marinho. Nós coletamos esse material foi disponibilizado pela própria Sabesp imediatamente quando ele é produzido, né, sem qualquer tratamento ou com uma cloração simples. Né? Ela não faz grandes tratamentos e encaminha então esse material para o emissário. Pode passar. Os resultados foram bastante interessantes, né, mostrando um risco desse poluente, né, ambiental, que é esse esgoto que ele é tratado muito primariamente e ele é lançado no meio ambiente, né, no nosso caso, nos nossos oceanos, ele é lançado ali no emissário, onde nós tivemos extensas áreas de necrose, mostrando uma citotoxicidade extensa, pode passar. No tecido renal, o mesmo cenário se confirmou, ou seja, extensas áreas de necrose aqui em todos os grupos que foram expostos. Nós expusemos esses animais em 3 doses, uma dose de 10%, 50% e demos ele puro, né, como se fosse uma condição extrema para avaliar os possíveis riscos. E as doses mais elevadas, de 50% e 100%, é a que apresentaram os maiores efeitos. Entretanto, já a dose de 10%, que é a dose de mais baixa, ela também demonstrou resultado positivo com relação à citotoxicidade. Pode passar. Nós fizemos também algumas análises de morte celular, de apoptose. Os resultados mostraram que a dose maior, aí, de 100%, ela deflagrou o processo apoptótico. A necrose foi constatada ali com hematoxilina e eosina. E também nós desafiamos, né, esse material para tentar estudar indiretamente a eficiência do sistema de reparo, tanto por um agente alquilante, a 4-MQO, quanto por um agente oxidante, o peróxido de hidrogênio, e os resultados mostraram que havia uma deficiência do sistema de reparo nas doses mais elevadas. Pode passar. Muito bem. Então, esse foi o primeiro estudo que nós realmente nos motivou realmente a ver essa interação aqui na Baixada Santista, né, de alguns poluentes ambientais. E aí partimos para uma segunda abordagem, que são aqueles moradores que vivem nas áreas de vulnerabilidade, em condições precárias de moradia, que é conhecida aqui na Baixada Santista. Ele é um bairro, né, que foi irregularmente ocupado pelas pessoas, chamado de México 70. Trata-se de uma região ali na cidade de São Vicente, que corresponde ali à face oeste da ilha de Santo São Vicente, né? E onde vários poluentes ambientais são detectados ali naquela região do estuário, não só pelos próprios moradores que invadiram a partir dessas palafitas, mas também das petroquímicas que são localizadas ali no complexo de Cubatão, associado ao Poço de Santos, que está ali na região do estuário na face leste, mas também que, inevitavelmente, acaba lançando vários poluentes. Então, nós vamos monitorar, primeiramente, esse estudo teve como objetivo você monitorar, fazer um estudo em vivo, onde abordaremos diretamente o ser humano e vendo as possíveis alterações, e coletando a água para ver se essa água aí do estuário, da qual as pessoas estão expostas, e elas utilizam essa água não somente para se alimentar, para beber, ou também para fazer a comida, se elas têm também um potencial aí, nocivo bem estabelecido. Pode passar. Essa, então, é a região aqui que está localizando só no mapa, que é a face oeste aí da ilha de Santo São Vicente, né, que é a comunidade do México 70, onde nós fizemos a abordagem. Pode passar.
E aí começamos o estudo fazendo o teste do micronúcleo em mucosa bucal, né? E fizemos o teste do cometa em sangue férreo. Os resultados mostraram que essas pessoas, né, esses indivíduos, eles estão com o número de evidência de células micronucleadas aumentado e também o nível do DNA em linfócitos também está aumentado em relação ao grupo controle. O grupo controle ele foi feito a partir de pessoas que nem eram residentes aqui na cidade de Santos, para tirar completamente essa condição, se houvesse um outro poluente, especialmente um poluente atmosférico. Eles foram coletados no interior de São Paulo, de pessoas com moradia digna que oficialmente, vamos dizer assim, não estejam expostas a uma condição de risco, né, que possa interferir na saúde. Pode passar. Nós também, como eu disse para vocês, nós delineamos um estudo in vitro, no qual nós pegamos essa água, né, dessa região do estuário onde as pessoas estavam expostas, e expusemos a uma cultura de células e fizemos ensaios aqui de citotoxicidade. Tentamos estabelecer uma curva dose-resposta e realmente nas doses mais elevadas, nas concentrações mais elevadas da água defluente, houve aí uma diminuição da viabilidade, mostrando a citotoxicidade, bem como uma interferência aqui na fase do ciclo celular, especialmente na fase G1, né, que é uma fase pré-mitótica ali do ciclo celular. Pode passar. Pois bem, quando nós delineamos esse estudo anterior, né, em que propusemos avaliar então esses moradores dessa comunidade de vulnerabilidade, né, doméstico 70, percebemos que na realidade a grande preocupação ou uma preocupação adicional ela se fez necessária, porque um grupo de indivíduos ele estaria tão exposto ou mais exposto dos próprios adultos, que são as crianças. Isso porque, como se vê nessas comunidades, a quantidade de crianças é muito grande, filha desses moradores que acabam vivendo nessa região, e essas crianças, além de toda a exposição já descrita pelos adultos, elas acabam tendo uma preocupação adicional porque elas utilizam a água para recreação, ou seja, elas têm uma exposição adicional. Então, delineamos esse estudo adicional, onde focamos, né, especialmente as crianças que estavam ali e coletamos material para avaliar se as crianças também estavam expostas. Então, existe uma exposição adicional, porque essas crianças elas utilizam essa água para recreação, e também pelo fato que, como são organismos em desenvolvimento, esses mecanismos de defesa, especialmente relacionados ao sistema de reparo de DNA, talvez não estão totalmente de metabolização, né, de xenobióticos, talvez eles não estejam tão bem estabelecidos como nos adultos, como vem aí sinalizando a literatura, por ser organismos em desenvolvimento, né, em maturação. Pode passar. Os resultados mostraram que as crianças, assim como os adultos, eles tiveram aqui um aumento no número de células micronucleadas, mostrando aqui um efeito mutagênico nessas crianças, e não conseguimos estabelecer uma relação correlações entre a frequência do micronúcleo, o tempo de residência, o consumo do peixe, que essas pessoas elas consomem, né, vários peixes ali, elas pescam e acabam consumindo esses peixes ali da própria região, e também não detectamos nenhuma evidência de citotoxicidade, somente a mutagenicidade, comprovando que essas crianças, assim como os adultos ali residentes na comunidade, eles estão expostos também a uma condição de risco no que diz respeito à mutagênese. Pode passar. E, por fim, nós fizemos uma abordagem, eu acho que o Camilo aqui, o professor Camilo, né, ele vai mostrar resultados mais destrinchar melhor sobre isso. Nós fizemos uma análise, até em colaboração com o Camilo, dos peixes ali que são consumidos pela região. Então, focamos nessa espécie aqui, o Centrópolis undecimalis, e fizemos aqui um ensaio ecotoxicológico, não só para ver o nível de poluição, uma vez que esse peixe ele pode carregar ali os poluentes, mas também pelo consumo humano, visto que nós fizemos um questionário e vários dos moradores lá, eles pescam e consomem essa espécie. Pode passar.
Os resultados também, aqui, só para vocês mostrarem que sempre a abordagem é feita aqui na face oeste, aqui da região da Ilha de São Vicente, que é uma das regiões mais poluídas, além da própria região do Porto de Santos, que é a face leste. Pode passar, onde foi coletado os peixes. E os resultados mostraram da mesma forma como vem se desenhando nos seres humanos, tanto dos indivíduos adultos quanto nas crianças, um aumento aqui de todos os parâmetros, né? O número de células micronucleadas foi aumentado, a capacidade antioxidante ela foi diminuída, os níveis de danos no DNA eles foram aumentados, ou seja, todos aqueles resultados que nós estamos encontrando nos seres humanos, ele também se reproduziu nessa espécie de peixe, né, que é o robalo. Pode passar. Pode passar. Próximo. Eita. Acabou? Obrigado. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço mais uma vez o convite aí do Gustavo para participar dessa mesa. Daniel, muito bom. Acho que as apresentações só estão deixando todos mais alarmados e preocupados, né? Porque, além de tudo, o robalo ele é consumido, né? Ontem no almoço eu comi robalo, certo? Camilo, por favor, né? Acho que o Camilo de uma outra área de formação, ele fez biologia, mas depois migrou para oceanografia, né? O docente da Unifesp, do Departamento de Ciências do Mar, um dos pioneiros aqui do nosso departamento. Também tem uma linha de pesquisa que é de admirar. Ele trabalha na área da ecotoxicologia, com ênfase na poluição marinha e contaminantes emergentes. Isso envolve tanto a poluição por metais, microplásticos, as questões mais recentes, né, que vêm sendo pesquisadas no mundo inteiro, relacionadas aos fármacos e as drogas ilícitas, né? Então, para além da indústria têxtil, para além de tudo que chega no esgoto, a gente tem toda essa outra dimensão aí para agravar esse contexto do nossa falta de saneamento. Camilo também tem uma produção científica muito bem reconhecida, já tem mais de 70 artigos científicos publicados, também já formou muita gente no nosso grupo é recente, então, né, mas mesmo assim o Camilo já formou mais de 16 mestres e 4 doutores. Camilo, vai ser um prazer te ouvir, e é um prazer também saber que você está quebrando essa barreira da oceanografia, né, e indo para a área da saúde pública, que para a gente, eu também sou biólogo da área marinha, então para a gente é uma dimensão completamente nova. Então, por favor, Camilo, pode começar. Boa tarde, Gustavo, professora Deise, Daniel, todos que nos assistem. Eu queria agradecer a unidade e já passar diretamente à minha apresentação, por favor. Bom, o tema que eu queria trazer um pouquinho da experiência dos últimos anos fala sobre fármacos e drogas ilícitas no ambiente, especialmente no ambiente marinho, mas agora eu vou pegar o caminho contrário. Agora eu vou tentar mostrar como os cuidados com a nossa saúde interferir na saúde dos organismos aquáticos, principalmente dos marinhos. Então, queria mostrar um pouquinho a inter-relação de saúde humana e saúde dos oceanos, mas agora de uma visão talvez ecocêntrica, para a gente refletir um pouquinho sobre isso também. Próximo, por favor. Bom, a relação do homem com o mar, ou pelo menos da saúde humana com o mar, não é recente. Trago esse registro do século XVIII, um médico inglês, Dr. Richard Rudd, na sua tese ele defendia que a água do mar possui uma variedade de propriedades medicinais para doenças como escorbuto, escrófula, que era a doença do rei na época, icterícia e tuberculose. Então, quer dizer, na Inglaterra do século XVIII, vários hospitais construídos à beira-mar, e aí a gente começa a ver como esse tema, pelo menos no Ocidente, né, no Oriente é registros mais antigos, no Ocidente, ele começa a ser... É claro que com o advento depois de outras técnicas, outros
tratamentos, antibióticos, esse tipo de hospital, esse tipo de tratamento foi deixado para trás. Queria mostrar como ainda há uma relação muito próxima da saúde humana com a contaminação dos ecossistemas marinhos, que é o que eu queria tratar um pouquinho agora, por favor. Bom, então, a ideia é que os fármacos, os produtos de cuidado pessoal e até as drogas ilícitas do dia a dia, elas acabam chegando no mar. Eu vou trazer aqui experiências da nossa região costeira, aqui de Santos, mas isso serve também para outras regiões do mundo. E esse mapa, rapidamente, mostra que são muitas as fontes de fármacos, de cosméticos e drogas nos ambientes aquáticos. É claro que o número 1 lá em cima à esquerda é o uso pessoal. A gente pode ver no número 2, logo abaixo, os efluentes hospitalares, quer dizer, as atividades da área da saúde com seus efluentes que se misturam ao esgoto da cidade. Nós temos também áreas que têm a agropecuária, fonte importante também, áreas com aquicultura e até cemitérios, aqui mais chegando próximo ao mar, vocês vão perceber que há o desenho de um cemitério e a decomposição do corpo humano muitas vezes leva com eles os fármacos, aquelas substâncias a pessoa vinha sendo tratada, né, antes do falecimento. Então, até cemitérios considerados de fármacos cosméticos ou drogas ilícitas para os ambientes aquáticos. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Entretanto, como nós não temos a indústria farmacêutica, como nós não temos cemitérios à beira-mar, nem aquacultura, eu posso dizer para vocês que a principal via de entrada das substâncias no mar são os esgotos domésticos, né? E essa figura está mostrando para a gente, à esquerda é o descarte inadequado de fármacos ou fora de uso no vaso sanitário, pias e assim por diante. Isso agrava bastante o problema. E no lado direito, nós estamos vendo que os metabólitos, grande parte daquilo que nós consumimos grande parte não é utilizada, e muitos desses fármacos também são um pouco metabolizados, excretados na sua forma original, ainda que os metabólitos podem também causar os seus efeitos. Eu vou mostrar como a gente encontra tanto o metabólito na água do mar, e isso traz para a gente uma reflexão, quer dizer, por um lado, então, precisamos pensar melhor o descarte dos nossos fármacos fora de uso, vencidos ou fora de uso, e por outro, precisamos cobrar também melhores sistemas de tratamento de esgoto, para que eles possam retirar pelo menos parte dessas substâncias, porque inevitavelmente os efluentes domésticos são as principais fontes dessas substâncias para o ambiente. Pode passar o próximo. Só para mostrar para vocês como isso é pouco estudado na América do Sul. Então, somente Brasil, Argentina e Chile apresentam estudos publicados sobre a presença dessas substâncias e os efeitos que elas podem causar. A Colômbia tem poucos estudos sobre química ambiental, só mostrando a presença. E aqui em São Paulo, a CETESB, que é a agência ambiental, monitora uma única substância, que é um anti-inflamatório, um glucocorticoide, em águas superficiais. Isso começou no ano passado. Então, por isso, a gente chama essas substâncias de contaminantes emergentes, porque eles não fazem parte da legislação e eles também não fazem parte dos programas de monitoramento ambiental. Aqui a gente está vendo gráficos com o número de estudos que, de alguma forma, abordaram essas substâncias. Então, são 10 estudos com esgoto, 16 estudos com água tratada, 44 estudos com água superficial. Isso é um levantamento de 2017 no Brasil. Então, além dos contaminantes serem isentos de legislação, também os estudos abordam tanto a presença como o efeito dessas substâncias no ambiente aquático. Próximo, por favor. Quais as prioritárias? Né? A gente pode dizer que são os antimicrobianos. Então, esses também sejam os mais estudados em função da possibilidade da produção de bactérias superresistentes, né, que depois viriam a contaminar pessoas, teriam dificuldades no tratamento com os antibióticos convencionais, os hormônios sintéticos por serem desreguladores endócrinos e os anti-inflamatórios também por possuírem em organismos aquáticos também propriedades de desregulação endócrina.
Então, talvez esses 3 grupos sejam os mais estudados, ou as moléculas prioritárias, ainda que no Brasil nenhuma delas faz parte da ação. Na Europa e nos Estados Unidos, os antimicrobianos e os hormônios já são considerados contaminantes que precisam ser monitorados e já há legislação para eles. Próximo, por favor. Nós fizemos o estudo, então, na Baía de Santos. Esse trabalho foi publicado em 2016. Encontramos na água, encontramos ibuprofeno, cafeína e cocaína. Essas foram as substâncias em maiores quantidades. E chamou a atenção a concentração de cocaína ser muito próxima à concentração de cafeína, né? Não consegue enxergar, mas a gente tem ali 648 nanogramas de cafeína, 537 de cocaína. Encontramos também valsartan, paracetamol, que é o acetaminofeno, losartan e diclofenaco. Esse foi o primeiro estudo também no Brasil e no Hemisfério Sul, sobre fármacos na água do mar, e daí para frente nós começamos, então, a aprofundar do ponto de vista ecotoxicológico. A pergunta era, quer dizer, se essas substâncias estão na água, existe perigo para os organismos aquáticos? Próximo, por favor. E aí começamos a trabalhar com o diclofenaco. O diclofenaco, então, com o diclofenaco foi elaborado um estudo em 3 fases. Na fase 1, nós voltamos e coletamos de novo no meio da Baía de Santos e encontramos novamente o diclofenaco ali. Essa era a fase 0. Na fase 1, nós trabalhamos com ensaios padronizados pela BNT, ensaios que avaliavam o efeito do diclofenaco na reprodução do mexilhão marinho, que é o perna-perna. E no Tier 2, na fase 2, nós estudamos biomarcadores, principalmente de citogenotoxicidade. Esse estudo mostrou, pode passar o próximo, por favor, que o diclofenaco tinha o mesmo mecanismo de ação nesses mexilhões, quer dizer, esses organismos tão diferentes dos mamíferos, tão diferentes dos seres humanos. Entretanto, o mecanismo de inibição da ciclooxigenase, que é o que se espera do diclofenaco, ele também acontece em mexilhões. Então, aqui a gente está vendo a COX sendo reduzida nas brânquias, e isso gerando lipoperoxidação, ali no LPO à direita, e isso gerando também diminuição da estabilidade da membrana lisossomal, que é um estudo de citotoxicidade. E a gente entendeu que isso se dava porque uma vez que a COX havia acúmulo do ácido araquidônico, do peróxido de hidrogênio, e o mesmo mecanismo descrito para roedores acontecia também em mexilhões marinhos. Esse estudo mostrou para a gente que, apesar de serem organismos muito diferentes, havia, sim, a possibilidade de efeitos, então, em organismos aquáticos e muitas vezes parecidos com aqueles esperados para mamíferos e aqueles esperados para humanos. Pode passar o próximo, por favor. Começamos a trabalhar também com estimulantes do sistema nervoso e começamos a trabalhar com a fluoxetina, em paralelo com a cocaína. Eu vou mostrar primeiro os dados de fluoxetina. Encontramos fluoxetina na Baía de Santos e encontramos também, no próximo slide, os efeitos da fluoxetina, de novo, nesse mexilhão marinho, que é o nosso modelo ecotoxicológico. O próximo slide, por favor. A gente vai ver que a fluoxetina foi capaz de inibir a atividade da acetilcolinesterase, à esquerda, e a gente vai ver também que a fluoxetina foi capaz também de diminuir a estabilidade da membrana lisossomal. E esse efeito já era descrito na literatura. O lisossomotropismo, em função da fluoxetina ser uma base fraca, ela tem uma grande afinidade com os lisossomos. Isso faz com que ela se acumule ali e depois ela gera, então, uma perturbação dessa organela, fazendo que haja um extravasamento ali das enzimas do lisossomo. Isso causa um dano celular importante, uma perturbação celular importante. Era descrita na literatura e a gente encontrou também esse mesmo tipo de efeitos em mexilhões marinhos. Pode passar o próximo, por favor. Mas é claro que a molécula que nos chamou mais atenção foi a cocaína. E como o estudo de 2016 havia sido feito no Carnaval, numa quarta-feira de cinza, nós então tentamos entender se essa era uma substância que permanecia presente durante todo o ano ou se era só em função do uso recreativo naquele feriado. Passamos um ano monitorando a Baía de Santos e, infelizmente, durante todo o ano, a cocaína foi encontrada, e não só a cocaína,
como também o seu metabólito, a benzoilegonina, que é o metabólito que sai na urina do usuário. E havia padrões ali. Então, nós vimos que no verão e outono encontrávamos mais o metabólito, e na primavera e no inverno encontrávamos mais a cocaína. Próximo slide, por favor. E claro, não só no meio da Baía de Santos, mas nós também expandimos a nossa área de estudo. E aqui vocês estão vendo toda a Baía de Santos. Na imagem de cima é a cocaína, em vermelho ou rosa. O tamanho dos círculos fala da concentração. É claro que há mais ali no meio da baía, na saída do emissário submarino, esse cano, então, essa linha é o emissário submarino, mas queria que vocês percebessem também que, principalmente embaixo, que é o gráfico da benzoilegonina, nós encontramos ali à esquerda, na saída do História de São Vicente, ponto 9, nas praias também, ponto 11, ponto 12, até ponto 14, ponto da praia, nós encontramos também a benzoil na água. E o próximo slide, por favor, vai mostrar a cocaína no sedimento. Então, tem uma substância que se acumula na areia, se acumula no sedimento, pode encontrar até concentrações maiores, isso em toda a Baía de Santos, só na área de influência do emissário submarino, que foi onde nós começamos a estudar em 2016. Pode passar o próximo. E claro, da mesma forma nos perguntamos, e a cocaína é tóxica para organismos marinhos? Então, com a ajuda, com a colaboração do professor Daniel Araque, começamos a trabalhar com crack, fizemos exposição de organismos marinhos a crack. Esse é o primeiro estudo, é um baseline, não havia estudos dessa natureza no mundo. E percebemos aqui nos gráficos à direita que o crack tinha, sim, a capacidade de inibir a taxa de fertilização de espermatozoides de mexilhão marinho, e no gráfico de baixo também inibia o desenvolvimento embriolarval normal, quer dizer, aqueles espermatozoides que fecundavam os óvulos, os embriões tinham um desenvolvimento anômalo ou retardado após a exposição ao crack. Próximo, por favor. Da mesma forma, os biomarcadores de citogenotoxicidade, como danos em DNA na glândula digestiva, mostraram aqui essa possibilidade. A gente está vendo no gráfico da direita, é o DNA strand break, né, esse ensaio, e à esquerda. E à direita nós temos, de novo, a estabilidade da membrana lisossomal também diminuída a partir da concentração de 5 microgramas litro. Essa concentração ela já foi encontrada em ambientes aquáticos. Não aqui na nossa região, mas outros estudos já encontraram 5 microgramas de cocaína na água. Então, isso mostrou que havia, de fato, efeitos ou ao perigo da exposição dessas substâncias a organismos marinhos. Pode passar o próximo. Trabalhamos também com cocaína, aí compramos cocaína Sigma e fizemos também a mesma bateria de biomarcadores, tivemos efeitos muito parecidos com aqueles que eu mostrei agora com o crack. Trabalhamos também com neurotransmissores e principalmente a serotonina, aqui à nossa direita. Após 168 horas, uma semana de exposição, a gente pode ver um aumento, tempo e dose dependente da serotonina em mexilhões. E a serotonina tem um papel importante na reprodução desses animais, então na maturação das gônadas, depois na desova e assim por diante. Então a gente pode imaginar uma desregulação endócrina em função da exposição à cocaína. Próximo slide. Claro que isso não é um problema só do Brasil. Aqui um trabalho mais recente, é uma revisão bibliográfica, mostra as concentrações mais altas das drogas ilícitas ao redor do mundo, esse nosso trabalho, mas aqui em vermelho nós temos cocaína e benzoilegonina, e o Brasil, de fato, as duas concentrações mais altas. Em rios, ali na Amazônia, em mar também, aqui na Baía de Santos. Mas fora isso, há estudos de concentrações também altas nos Estados Unidos, no norte da Europa, além de opioides, além de drogas sintéticas, anfetaminas e assim por diante. Então, quer dizer, isso é um problema mundial, aqui no Brasil um pouco agravado pela falta de tratamento de esgoto doméstico. Tratamento secundário, por exemplo, seria capaz de retirar essas drogas do efluente. Bom, e concluindo, o que até agora temos aprendido é que a descarga contínua de efluentes domésticos contaminados com drogas, com fármacos, cosméticos e drogas ilícitas é uma ambiental, então quer dizer, o ambiente marinho
de fato, substâncias ali permanecem. Os organismos marinhos, tanto aqueles que nós limitamos como os demais organismos, são contaminados e eles sofrem também. E isso demanda monitoramento, demanda informação, isso demanda também futura regulação dessas substâncias na legislação ambiental pertinente, além de medidas também de educação relacionadas ao descarte adequado de fármacos, de cosméticos e assim por diante. Então, era isso que eu queria passar rapidamente, pelo adiantado do horário. Eu agradeço a atenção de todos. Gustavo, é contigo. Muito obrigado, Camilo. Né, excelente palestra, excelentes trabalhos. Né, acho que foi muito interessante ver que a gente tem a complexidade inicia no nosso sistema socioeconômico, ou seja, no nosso consumo, né, de roupa, no nossa falta de tratamento de esgoto, no nosso consumo e descarte de remédio. Tem coisas que isso se agrava ou ganha uma nova dimensão, acho que hoje, porque o Brasil discute como é que a gente vai tratar o esgoto daqui para frente, né? Se vai privatizar, se não vai privatizar, e isso vai tomando uma nova dimensão. Eu ia fazer uma pergunta que também acabou vindo, uma pergunta da nossa plateia, por que, né, se a gente a gente monitora o meio ambiente, já percebe que está chegando no meio ambiente. Vocês veem que tanto na biodiversidade quanto no nosso sistema experimental, os ratos já respondem, mesmo em concentrações baixas, eu reparei, já estão respondendo com efeitos, né, que podem ser mutagênicos ou cancerígenos, e foram até mais além no trabalho do Daniel, que já mostra esse efeito na população humana, já na fase inicial, né, da vida, que são as crianças. Logo, o porquê, né? O que é esse empecilho da gente melhorar o nosso sistema de saneamento básico, né? E dessa conscientização para uma melhora no sistema de saneamento básico, né? Se a gente já tem inúmeras evidências que isso é um agravante, né, na nossa sociedade. Então, eu pediria fiquem à vontade, quem quiser responder, por favor, fazer o comentário, fique à vontade. Bom, evidentemente se tem o conhecimento de que esses compostos são deletérios à saúde. Mas nós temos dois problemas. Primeiro, não no caso da cocaína, mas no caso dos corantes, por exemplo, assim como dos praguicidas. Como não utilizá-los? Eles precisam ser utilizados, não é? Tanto na indústria verde como o praguicida nas lavouras, porque senão não se produz alimento em quantidade suficiente para toda a população. Ora, o que a ciência tem que fazer é buscar formas de reduzir os efeitos tóxicos desses compostos utilizados, que são necessários serem estudados. Por exemplo, o que eu disse que a gente está tentando fazer é usar fungos endofíticos que metabolizem esses corantes antes de serem descartados nos rios. Né? Então, eu acho que é o da ciência, da biotecnologia, buscar essa forma de reduzir o impacto desses contaminantes. Por outro lado, falta no nosso país, né, não é de hoje, isso vem acontecendo há muitos anos, vontade política para resolver esse problema. Né? Mas não quero acreditar na parte política, evidentemente falta vontade política para resolver esse problema. Alguém, Camilo, Daniel, gostariam de, por favor? Eu queria só acrescentar, no caso dos fármacos, o nosso papel, né, quer dizer, o problema muito com o descarte inadequado. Então, sabe que as estações de tratamento de esgoto não estão preparadas para essas coisas, e a gente sabe também que a maioria das pessoas tem até um interessante no nosso campus, da Débora Mendonça, nossa colega,
colega, que mostrou a percepção de professores e alunos, tanto do ISS como sobre o descarte de fármacos. E menos da metade dos professores e dos alunos sabia do problema e dava o descarte adequado. Então, imagina isso na nossa comunidade acadêmica, imagina como é a sociedade em geral, né? Então, se por um lado o tratamento de efluente precisa melhorar muito no nosso país, por outro também a conscientização ambiental precisa evoluir bastante, né? Que é algo muito cotidiano e que as pessoas não atentam. Gustavo, eu vou mais na fala da Daisy, assim, sabe? Eu acho duas coisas. Primeiro, a falta de vontade política, né? Que é até vergonhoso. No ano de 2020, a gente vê determinadas pessoas vivendo daquela maneira como no México 70, né? Em condições precárias de moradia, descartam o seu esgoto e são ali ignoradas pelo poder público. Então, essa é uma questão que precisa ser encarada pelo nosso país, né, de realmente promover aí o saneamento básico para as pessoas, água potável. E a outra é as estações de tratamento implantar sistemas de neutralização desses compostos, como existe na Europa, por exemplo. E não dizer que o esgoto é tratado. O esgoto ele é minimamente tratado. Ele é submetido, até onde eu sei, a um processo de cloração apenas. Ele não é tratado. Então, como a Deise mostrou ali, quando você adiciona o hipoclorito, você pode, juntamente ali com aqueles, os dejetos, né, eles podem produzir espécies até mais mutagênicas, mais nocivas à saúde do que o próprio esgoto em si. E é isso que acontece, e é lançado no meio ambiente. Então a gente tem que encarar de frente com a verdade, né, promover saneamento básico e moradia digna para as pessoas e fazer um tratamento correto como é feito nos outros países, neutralizando esses compostos. Acho que uma questão muito interessante que todos estão colocando aqui, parte das perguntas, acho que vocês estão respondendo já nas falas de vocês, né, com essa questão de métodos mais eficientes de tratamento, né, e também procurar substâncias alternativas, né, então avanço nessa parte, nessa área da tecnologia. Uma questão que acho que fica também patente é que a gente precisa abordar esse assunto de maneira integrada, né? Um dos participantes coloca aqui a gente abordar isso, igual vocês, como grupo de pesquisa, já iniciaram, né? A questão ambiental, a questão de saúde pública, a parte experimental com ratos, a questão agora ir além, né, de políticas públicas, porque todo fármaco, vamos supor, que é liberado para consumo, ele passa por uma série de testes, né? A gente está vendo agora com a questão da vacina da Covid, né? Todas as fases, está toda a população aprendendo agora as fases que têm que ser vencidas para ser liberado na população e etapas equivalentes tem com os fármacos. Entretanto, na hora do descarte, não, né? O descarte ele é feito, o princípio ativo continua lá e aí volta para nós, né? De uma maneira, às vezes até numa concentração, como eu vi na apresentação de vocês, maior, né? Então a gente se compromete tanto como sociedade e ciência nessa primeira etapa, né? No combate às drogas, na questão da legalização do uso de fármacos, mas a gente esquece, ou seja, parte do princípio que uma vez descartado, está resolvido, né? A diluição infinita dos rios e oceanos, né? Uma pergunta que surge muito interessante aqui também, e acho que a Daisy vai nos ajudar a responder, é se a questão dos corantes, né, naturais, ou seja, sem ser os corantes sintéticos, se eles de fato já resolvem parte desse problema, né? Então, ou já tem estudo, ou a gente teria que fazer um estudo com duplo controle, né? O controle sem corante, corante sintético, corante natural, né? Como é que você vê essa questão, Daisy? Como a gente poderia abordar? Gustavo, eu não sei se entendi sua pergunta, mas a questão dos corantes naturais já tem muitos estudos realizados, né? Com vários corantes. O problema da indústria é que a diversidade de corantes naturais proporciona é muito pequena comparada aos corantes. Esse é um argumento
Ou, evidentemente, os corantes naturais seriam muitos, e aí estudos mostrando as atividades antioxidantes de vários, como, por exemplo, a antianina, que tem muito casca de berinjela. Ela tem uma que minimiza os efeitos de compostos que nós já conhecemos, que são reconhecidamente mutagênicos. Mas o custo de produção, né, por isso que eu digo que cabe a nós, né, cabe à ciência, buscar caminhos de esse custo para identificar novos compostos que proporcionem à indústria essa diversidade de utilização. Eu não sei se era isso, se foi bem essa pergunta que você fez, mas sim, evidentemente, os corantes naturais, que também nós não podemos falar que tudo porque é natural não tem risco, isso não é verdade, né? Existem várias substâncias extraídas de plantas que hoje nós conhecemos o potencial mutagênico, então, evidentemente, eles precisariam todos, antes de ser colocados no lado, terem a. Perfeito, Deise, era isso mesmo, acho que contemplou a pergunta aqui que foi feita para nós. Uma questão também que é levantada, eu acho que isso vem muito forte aqui na Baixada Santista, né, porque Santos tem uma das maiores desigualdades sociais do Brasil, né, numa faixa de uma extensão geográfica muito pequenininha, que é de 10 quilômetros, né, a gente sai de uma classe que tem um alto poder aquisitivo, que vive na frente da praia, para uma classe que vive nas palafitas, para a beira do estuário. O Daniel nos mostra que talvez a exposição ao descarte, né, a falta de saneamento, então a questão de você estar mais exposto aos efeitos carcinogênicos depende do estrato social, ou seja, não é porque está caindo no estuário que está todos nós expostos da mesma forma, porque, né, eu entendi dessa forma, né, Daniel? Então, o que complica ainda mais, quer dizer, a desigualdade de renda causa uma desigualdade de acesso à saúde, que nós já comentamos e estamos vendo agora, mas ainda aumenta o grau de exposição, né, ao meio ambiente, né? Eu só queria saber de você se esse meu raciocínio, né, vendo a sua palestra, se ela faz sentido. Com certeza, Gustavo. Né? A região aqui da Baixada Santista, ela é reconhecida como uma região altamente industrializada, né? A cidade vizinha aqui, que faz parte do complexo da Baixada Santista, Cubatão, ela foi reconhecida aí durante muitos anos como a cidade mais poluída do Brasil, né? Em virtude das petroquímicas ali que se instalaram ali no pé da Serra do Mar. Mas, como você bem disse, esse acesso à poluição ele é diretamente proporcional à precariedade e à vulnerabilidade das pessoas, né? Por mais que a gente estejamos expostos aqui, todos aqui na região da Baixada Santista, essas comunidades, digamos assim, elas estão muito mais, infinitamente mais expostas e, portanto, mais vulneráveis à ação dos cancerígenos que são dissolvidos aí nos rios, nos estuários e no próprio sedimento, né, no próprio solo, né, em que a Baixada Santista também é reconhecida como uma área que está contaminada em grande parte da sua região. Mas, obviamente, se você tiver uma moradia digna, oferta de água potável e saneamento básico, isso mitigará muito os efeitos da poluição em relação a essas populações vulneráveis que vivem aí nas palafitas, nas favelas, né, que aqui na Baixada Santista existem várias comunidades instaladas. Com certeza, essas populações, digamos assim, elas estão muito mais expostas e, portanto, têm os efeitos diretos, né, dos agentes mutagênicos e dos cancerígenos. Eu queria também, se o Camilo puder, tem mais 3 minutinhos aqui para a nossa sessão. Então, Camilo, eu vou tentar ser breve na minha pergunta e se você puder ser breve na resposta, acho que a gente fecha aqui a nossa sessão. Camilo, o que eu percebo é que a gente tem a complexidade
ela vai do nosso sistema de tratamento de esgoto, que não é totalmente adequado para retirar essas substâncias. Aí vocês mostraram, né, tanto a Deise quanto você, Camilo, mostrou mais claramente que eles estão presentes nos rios e nas costas, ou seja, em concentrações já tóxicas. Então, o monitoramento de determinada substância faz-se necessário para a gente ver se o saneamento está funcionando. E o Daniel nos mostra que, além do monitoramento na água costeira, que a SATEB já faz, né, você mencionou, com uma substância, a gente precisaria implementar um monitoramento na população. Não sei se isso é uma prática, né, mas se a gente não fecha todo o link, né, a gente não consegue ver a efetividade das intervenções de políticas públicas, né? Se você pudesse comentar rapidinho, daí a gente termina. Bom, eu acho que sim, Gustavo, é um problema complexo porque envolve estilo de vida, né? Então, falando um pouquinho das que eu trabalho, bom, as drogas, né, o que dizer sobre elas? É um problema de polícia e é um problema de saúde pública. Acho que acabou falhando, né? Para mim, o Camilo travou aqui. Pode ser? Confere. Infelizmente, acho que o Camilo travou, não estamos conseguindo ouvir, Camilo. Voltou agora? Então, tá bom, desculpem. Só para concluir, é uma questão que precisa ser trabalhada a título de fiscalização mesmo, né? Então, desde a versão criminal do uso de drogas, né? A gente viu outro dia toneladas de cocaína sendo apreendidas aqui no Porto de Santos. Por outro lado, tem a fiscalização também do descarte inadequado. Então, quer dizer, precisa ver se as farmácias estão recebendo os medicamentos que destinos estão dando para eles, e assim por diante. E na outra ponta fica o tratamento de esgoto, que precisa melhorar, né? Quer dizer, pelo menos um tratamento secundário, que é algo bastante possível atualmente, a maioria dessas substâncias já seriam muito reduzidas antes de ir com o mar ou com os rios, né? Isso não é um problema só do litoral, isso é um problema do interior também. Então, eu acho que essas substâncias merecem esse tipo de atenção, da fiscalização, do monitoramento e do tratamento, né? Além da conscientização ambiental, que são várias vertentes para serem atacadas simultaneamente. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi muito bom ver a apresentação, como elas se complementam, né? A linha de pesquisa que cada um construiu e como elas conversam. A gente teve muitos participantes, passou, pelo que fui informado aqui, de 800 pessoas acompanhando a palestra de vocês. Então, eu acho que esse formato também mostra a nossa capacidade de transmitir, né, a nossa ciência para os nossos estudos, né, para as outras pessoas. Então, agora terminamos aqui, então, se encerra a nossa sessão, e eu agradeço também nossa intérprete, ali, que trabalhou durante todo o momento, e toda a equipe da organização do Congresso, que está por detrás aqui, fazendo funcionar essa plataforma. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem acompanhou também e mandou as perguntas. Acho que tendo contato dos palestrantes, podem entrar em contato com eles. Um abraço a todos, seguimos para a próxima palestra. Muito obrigado. Deise, Daniel, Camilo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Gustavo. Tchau, Deise. Obrigado. Tchau.